No nosso programa de hoje, estamos contando com a presença de Paulo Massuia, diretor superintendente do Sebrae Tocantins. Tudo bem, Massuia? Tudo em ordem, prazer estar aqui com você, com os telespectadores, para a gente falar um pouquinho sobre alguns assuntos de interesse da sociedade tocantinense. Eu, mais uma vez, quero agradecer aqui a sua presença no Perfil Empresarial. O ano passado eu fiquei bastante dedicado ao Brasília e já estava sentindo falta de ter esse papo aqui com você no programa. Tranquilo. E o Sebrae realmente tem esse papel, a gente sempre mostra e defende aqui todos os dias no programa, de realmente levar essas informações para que facilite o dia das micro e pequenas empresas. E hoje vamos com informações muito importantes e vale a pena para você, empresário, e também para você, prefeito. Atenção aí nas informações hoje. Paulo, por gentileza, para quem não conhece ainda, o que vem a ser a Lei Geral para micro e pequenas empresas? Bom, a Lei Geral, Rodrigo, é uma lei geral, uma conquista da sociedade brasileira. Os empresários das micro e pequenas empresas clamavam há muitos anos terem um tratamento diferenciado, porém legal, nas participações e nas políticas públicas do país todo. Isso, portanto, veio por 10, 20, 30 anos que os empresários lutam para que esse tratamento diferenciado fosse dado aos empresários. E isso aconteceu em dezembro de 2006, o presidente Lula sancionou essa Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e de lá para cá a gente vem trabalhando junto com os municípios, junto com o governo do estado, com as entidades classistas, as federações de indústria, do comércio, das associações comerciais e da agricultura, no sentido de implantarmos essa lei. Primeiro, no sentido de regulamentarmos, torná-la efetiva, né, no âmbito dos municípios e do estado, e depois sairmos então do papel da regulamentação e implementarmos, que é algo que nós temos agora, esse grande desafio para 2012, que é a implementação dessa lei geral, que traz benefícios muito grandes a todo mundo, a sociedade como um todo, tanto aos empresários quanto aos empregados dos empresários e também ao poder público, seja municipal, estadual ou até federal. Uma pergunta de praxe, Massuia, a gente tem feito para todas as pessoas que têm passado no programa, é a sensação e a expectativa para o 2012. Né? A gente passou por algumas questões no ano passado, algumas empresas reclamaram. Como é que você encara esse ano de 2012 aqui para Palmas, para os empresários? Eu sou um otimista, sempre fui assim, e particularmente quando a gente mora no estado, que é um diferencial do Brasil, né? Se a gente for pensar um pouquinho de mundo para chegar no Tocantins, Rodrigo, a gente percebe que a sociedade mudou completamente, né? O mundo mudou completamente. Os países que mais cresciam hoje são os que não crescem ou até reduzem seus PIBs. Do contrário, os países que mais crescem são aqueles tidos como subdesenvolvidos. Nosso Brasil está aí, os BRICS da vida, Brasil, Índia, China, Rússia, Indonésia, também alguns outros países que não estão nos BRICS, né? Mas são aqueles que mais crescem, que mais empregam, que o PIB cresce mais, e isso gera oportunidades. Então, portanto, o Brasil está no olho do furacão. Quando você olha para dentro do Brasil, também isso acontece. Os estados mais desenvolvidos crescem proporcionalmente muito menos do que os estados que ainda não têm uma indústria forte, um comércio tão forte, como é o caso do Tocantins. Um estado novo, mas que o PIB daqui cresce o dobro do que cresce o PIB do Brasil há bastante tempo, gerando mais emprego, gerando mais renda para a população, gerando oportunidades para os empresários que não tem em outros estados. Por isso também que muitos empresários vêm para cá. Empresários de outros estados que antes cresciam mais e que agora não crescem tanto. Então, a gente está dentro do Brasil, também no olho do furacão. Por isso que eu acredito que 2012 vai ser, sim, um ano favorável para os empresários, favorável para os negócios. Aqui no estado, o governo do estado deve, sim, investir muito. No primeiro ano é comum isso, o primeiro ano de governo, ficar tendo ajustes, um planejamento adequado, e creio que a partir desse ano a gente vai ter uma economia pujante como tem tido, mas com índices de crescimento, creio eu, maiores, e a gente tem sentido isso no Sebrae, um crescimento de atendimento, pessoas buscando informações, empresários de fora querendo vir para cá. Eu particularmente também acredito muito nesse ano, você empresário, vamos criar essa onda realmente otimista
E cabe a cada um de nós realmente inovar nas nossas empresas, buscar ampliar mais o leque e focar no negócio da dando certo, que com toda certeza nós vamos atingir nossos objetivos. Agora, Massuia, um ponto que eu quero saber a sua opinião, e realmente o Perfil Empresário já está batendo essa tecla aqui há 2 semanas e nos preocupou muito, mas eu quero ver aqui as suas palavras, essa questão da alíquota aí para as empresas do Simples, né? Ou seja, as empresas tocantinenses que tiverem que comprar produtos fora, dependendo da situação, vão pagar 5% ou mesmo 10% de aumento. Como é que você enxerga essa situação aqui no Tocantins? Olha, a gente tem conversado, Rodrigo, com lideranças empresariais, com associações comerciais, com as federações da indústria, do comércio, das associações comerciais. A gente tem conversado também com o Conselho Regional de Contabilidade, com algumas associações de contadores. Muitas associações comerciais têm nos ligado, têm trabalhado junto conosco, feito algumas simulações, e a gente vê realmente com preocupação essa questão, porque, inclusive, principalmente com relação ao empreendedor individual, é algo que pune muito o empreendedor que estava na informalidade, que agora não mais está, né? E a lei diz que o empreendedor individual, ele paga naqueles R$32, R$33 que ele recolhe mensalmente, volto a dizer, que ele não fazia antes de ser formalizado, e ali dentro daquele valor estariam todos os impostos, estaduais, municipais e federal. E agora vem essa nova obrigação para os empreendedores e para aqueles que estão no Simples. Portanto, a gente tem conversado, inclusive já conversamos com o governo por algumas vezes, e acredito que a gente vai chegar sim a um denominador comum, algo que agregue para todo mundo. E quando você desonera o empreendedor individual, desonera o empresário da micro e pequena empresa, ao contrário do que parece, que vai ter uma elisão fiscal, de fato não acontece. A gente tem visto que quando você beneficia, concede um ambiente favorável para o empreendedorismo, mais pessoas saem da informalidade e a empresa cresce, gera mais emprego, gera mais arrecadação. Cadeia, né? Positivo. Exatamente. Eu particularmente já coloquei minha opinião com relação a esse ponto aqui no programa. Eu peço mais uma vez aqui, governador Siqueira Campos, toda a sua equipe, Eduardo Siqueira, essa parte realmente ela tira qualquer condição dessas empresas que têm que comprar fora para se tornarem cada vez mais competitivas. 5 a 10%, dependendo o segmento, afeta muito. Então a gente fica na torcida aí, como também já convocamos aqui todas as entidades classistas, vamos em frente com essa questão. Fico muito feliz do Sebrae também estar se colocando nesse formato, porque com toda certeza nós unidos queremos ver um Tocantins crescendo cada vez mais. Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de Paulo Massuia, diretor superintendente do Sebrae Tocantins. Estamos enfocando hoje uma questão muito importante, que vem a ser a Lei Geral, e também já demos algumas informações pertinentes aqui ao meio empresarial no primeiro bloco, mas vamos conversar nesse momento mais sobre a Lei Geral. Massuia, esse ponto da Lei Geral, a gente entende e vê a importância para o fomento dos municípios, das empresas, mas tem que haver uma parceria para poder dar certo. Claro. Quais são os benefícios, tanto para as empresas e para os municípios que aderem a essa lei? Bom, nós voltamos de férias coletivas dia 16 de janeiro e já saímos a campo, porque essa é uma obrigação, uma meta que a gente tem muito audaciosa. O Sebrae Nacional colocou para nós a implantação até o final do ano em 11 municípios da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que já estão regulamentados, né? Mas nós aqui do Sebrae Tocantins, nós queremos implementar em 20 municípios. Então, tão logo nós voltamos de férias coletivas, nós saímos a campo e visitamos já as 18 maiores prefeituras do estado, e das 18, todos os prefeitos, as lideranças que participaram das reuniões, vereadores, lideranças empresariais, também gostaram da proposta do Sebrae, que é essa proposta de parceria Sebrae e prefeituras municipais, no sentido de implementarmos a Lei Geral. O que vem a ser isso? Que é a implementação da Lei Geral? É fazer com que a gente possa desburocratizar,
tirar alguns mecanismos que burocratizam a abertura de empresa, o dia a dia da empresa, é você retirar documentos não necessários, carimbos não necessários, alguns passos não necessários, e para isso a gente traz modelos que já estão fazendo sucesso em outros municípios e estados para cá. E aí, junto com a liderança local, não é que a gente vai trazer um modelo e vai implementar aqui, mas a gente traz alguns modelos e discutimos junto com as prefeituras, com as lideranças classistas, com os vereadores, com o prefeito, que benefícios que a gente pode trazer desburocratizando alguns processos. E a outra questão importante é a criação de sala do empreendedor. Essas salas são locais onde os funcionários da prefeitura, treinados por nós, pelo SEBRAE, farão um atendimento diferenciado, um atendimento desburocratizado, rápido, para os empresários, que muitas vezes têm dificuldade de obter informações, e para isso essa sala do empreendedor. Uma outra questão, e principal na implementação da lei geral, Rodrigo, é a questão das compras governamentais. Hoje, se você prefeito, também você secretário de Estado, você pode perceber que nas compras que o município e o Estado fazem, nós ainda não temos esse dado fechado, mas eu acredito que não chegue a 20% do total de compras que os entes municipais e estadual fazem, esses 20% compram de micro e pequenas empresas, ou seja, 80% dos recursos dos maiores compradores de um município ou estado não vão para aqueles que mais empregam, que são as micro e pequenas empresas. Então a nossa grande força, Rodrigo, é no sentido, junto com as prefeituras e o governo do estado, é no sentido de fazer com que os maiores compradores de um município, que são prefeituras e governo, dificilmente você vai ter uma empresa que compra mais, que tem um poder de compra maior do que o governo do estado ou do que o município. Então, é fazer com que essas compras de prefeitura e de governo do estado possam ficar no município. Existe legislação própria para isso. A lei geral é uma lei que permite um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. E é isso que a gente está propondo para os prefeitos, e dos 18 que nós visitamos, todos eles já aqueceram, estão já trabalhando em ritmo muito acelerado para que a gente priorize essas compras dentro do município para micro e pequenas empresas. Eu vou até fazer o compromisso, você prefeito está nos acompanhando agora, apesar que o SEBRAE, eu tenho certeza, está fazendo essa ação em todo o estado, mas na revista Perfil Empresarial, você prefeito vai poder encontrar todas essas informações para tirar mais algumas dúvidas, e com toda certeza o SEBRAE é a melhor entidade para te dar essas informações. Mas hoje, quais são os municípios que já estão dando um modelo, exemplo, que a lei geral está dando certo? Olha, a gente tem vários municípios no país. Um dos municípios que tem sido assim modelo para outros, modelo no sentido de a gente copiar aquilo que pode ser copiado, alterar aquilo que precisa ser alterado. O município de Cariacica, no Espírito Santo, inclusive o prefeito de Cariacica ganhou o prêmio prefeito SEBRAE Prefeito Empreendedor e nacional, e nós queremos inclusive trazer esse prefeito no evento que nós faremos aqui em maio, chama-se Fomenta, para que ele possa dizer aos seus colegas prefeitos, vereadores, lideranças municipais e estaduais o que ele fez para implementar e que benefícios trouxe ao empresariado, mas também ao município. Conversamos hoje com Paulo Massua, diretor superintendente do SEBRAE Tocantins. Muito obrigado pela entrevista e quero aqui mais uma vez registrar, parabenizá-lo pela forma de gestão que você tem conduzido o SEBRAE Tocantins. Muito obrigado, Rodrigo, que agradeço pela oportunidade. A imprensa como um todo é importante, o seu programa é importante pela amplitude que tem e pela possibilidade de levar essas informações a quem mais precisa nesse país, que são os empresários das micro e pequenas empresas, porque eles geram muito, aliás, 67% a 70% do emprego desse país é gerado por esses empresários das micro e pequenas empresas. Portanto, essa mídia é importante para a divulgação dessas informações. Então, vai aqui também a nossa gratidão por essa abertura que vocês têm dado a nós. Obrigado. Obrigado. Continuamos um instante só.